Eu quero falar com você que está de mal com a vida, de mal com muitas pessoas, de mal com você mesmo, talvez. E você não sabe nem o porquê. Você que mantém uma listinha, ainda que mental, não é? Poucas pessoas, de fato, escrevem essa listinha num papel. Mas, mentalmente, é como se elas tivessem um livrinho na cabeça onde elas colocam os nomes de todas as pessoas com quem elas decidem não falar mais, não se associar mais, não mais tratar bem, porque elas têm alguma coisa contra essas pessoas. Por, segundo elas, terem feito algum tipo de mal no passado contra elas. Você que acha que muitas das razões pelos seus fracassos e sofrimentos estão exatamente na forma que as pessoas te tratam, que as pessoas são. Para você, as pessoas são ingratas, as pessoas são pessoas que não reconhecem o seu valor, não reconhecem tudo que você já fez, o quanto que você é uma pessoa boa, uma pessoa dedicada. Então, você se sentindo sem apreciação, sem reconhecimento das pessoas, você preferiu se afastar delas e ganhar, ao invés de uma amizade, você ganhou um inimigo. Você criou um inimigo para você mesmo. Eu quero falar com você que está assim, de mal com o mundo, de mal com as pessoas, tendo de refazer os seus caminhos, escolher novas rotas, porque você tem que evitar certas pessoas, seja na sua rota física, de casa para o trabalho, do trabalho para a escola, da escola para a igreja, seja para onde for. Você sabe que até na igreja tem pessoas que quando entram, elas pensam assim, onde é que eu vou sentar? Aí ela olha para um lado que está vazio, ela fala assim, não, eu não vou ali sentar ali porque o fulano costuma sentar ali. Aí ela olha para o outro lado e fala, não, ali a Beltrana costuma sentar ali. Então, por causa dessa listinha que ela tem na cabeça, ela tem que refazer as suas rotas. Ela tem que refazer toda a sua rotina, porque a vida dela é uma vida dedicada a evitar pessoas que ela culpa pelos seus fracassos e sofrimentos. Ora, deixe-me falar uma coisa para você, para te ajudar, para o teu bem. Você que é uma pessoa que talvez a melhor palavra para te descrever a sua vida, a sua história, a palavra seria fugitivo. Você é um fugitivo. Você vive fugindo de tudo e de todos. Você vive se esquivando, evitando ou brigando com as pessoas, se isolando das pessoas, porque para você ninguém presta. Para você todo mundo tem um defeito. Para você todo mundo tinha que fazer melhor. Tinha que ser, no mínimo, tão bom quanto você. Olha, deixa eu dar uma notícia para você. Você não é tão bom assim quanto você pensa. Você não é tão correto assim, tão perfeito, perfeita quanto você pensa. Como eu não sou, como ninguém é. Você, infelizmente, tem um problema de raiva. E essa raiva você direciona nas pessoas erradas. Eu não sei por que você tem essa raiva dentro de você. Porque você é como aquele cão raivoso, sabe? Você tem essa raiva dentro de si que afasta as pessoas de você, que faz com que as pessoas ao seu redor caminhem como se estivessem andando em ovos. Você traz essa raiva, talvez, desde criança, desde a adolescência, desde que seu casamento acabou, desde que você perdeu o emprego, desde que você fez um investimento errado e perdeu todo o dinheiro, as suas economias da vida toda, desde que você fez uma grande besteira e depois foi ver o que fez e agora é tarde demais. Eu não sei desde quando você tem essa raiva dentro de você, mas você tem essa raiva. Você tem uma raiva dentro de você. E você pega essa raiva como uma metralhadora e você vai atirando para todos os lados. Você vai atirando para as pessoas. Você vai ferindo alguém. Não porque o fulano me fez isso, porque o fulano me fez aquilo, porque se o fulano tivesse me ajudado, porque se o fulano tivesse me perdoado, porque se o fulano tivesse me considerado, se o fulano tivesse me feito uma ligação.
você fica atirando para todos os lados, porque aí dentro de você há como um barril de pólvora prestes a explodir, chamada raiva. Há uma raiva que você direciona a tudo e todos ao seu redor, mas esquece de direcionar a pessoa certa, que é você. Você é essa pessoa. Sabe, a gente tem na Bíblia inúmeros casos assim. Pessoas que erraram feio, pisaram feio na bola e sofreram muito. Mas depois que erraram, ao invés de serem humildes para reconhecer, olha, eu errei, e tão somente eu errei, como Davi falou, né, lá no Salmo 51, pequei contra ti somente, que foi o diferencial de Davi, de tantos outros na Bíblia, elas se voltaram contra outros, como foi o caso de Caim, que se voltou contra o irmão Abel e chegou a matá-lo. Como foi o caso de Esaú, que se voltou contra o irmão Jacó e também prometeu, jurou matá-lo, quando a culpa tinha sido dele. Foi ele quem desprezou a sua condição de primogênito, a bênção da primogenitura. Foi ele quem desprezou isso. Então, o irmão errou? Errou. Jacó errou, sim. Mas se Esaú tinha que direcionar a sua raiva à fonte correta, ao lugar certo, tinha que ser para ele, contra ele mesmo. Se Caim fosse direcionar a sua raiva contra a pessoa certa, tinha que direcionar contra Caim. A mesma coisa Saul e tantos outros na Bíblia que a gente vê assim, pessoas que erraram feio, que erraram assim grosseiramente. Mas o problema não foi o erro dessas pessoas, porque outras pessoas na Bíblia também erraram. E também erraram feio. Mas a diferença foi que elas reconheceram seus erros, direcionaram sua raiva no verdadeiro autor dos seus problemas, que eram eles mesmos. Então, muitas pessoas estão assim, vivendo como cães raivosos, vivendo com uma listinha de pessoas que elas consideram responsáveis pelas suas desgraças, vivendo, lembrando das coisas boas que elas fizeram, elas têm uma memória muito boa, extremamente apurada, precisa, para todas as coisas boas que elas fizeram. Não, mas eu fiz isso de bom, eu fiz aquilo de bom, poxa, ninguém considera aquilo que eu fiz de bom. Pois é. Mas elas não lembram, elas maximizam o bem que elas fizeram e minimizam o mal que elas fizeram. Elas não olham para o mal, que é o verdadeiro responsável. O mal que elas fizeram, os erros que elas cometeram, foram os verdadeiros responsáveis pela vida que ela tem hoje. Então, ao invés de falar, não, realmente, eu reconheço, eu errei. E há coisas que a gente tem que reconhecer, não é porque você faz 100 obras boas que elas vão cancelar uma obra ruim que você fez. Entenda isso, não é assim que funciona. Eu te pergunto, vamos dizer, você é casado 50 anos com uma pessoa, casado 50 anos, por 50 anos você é fiel ao seu marido, você é fiel à sua esposa. Aí um dia você acorda e fala assim, olha, sabe de uma coisa? Eu já fui fiel por muito tempo. Olha, eu já suportei tudo por essa pessoa. Não custa nada eu agora ir curtir um pouquinho um amante, uma amante. Eu te pergunto, que adianta os 50 anos de fidelidade? Há coisas sim que são como uma mosca na sopa. Se cai uma mosca na tua sopa, o que você vai fazer? Se for no arroz, ainda dá para você pegar a colher e separar o garfo e separar ali, sabe, os grãos de arroz que estão ao redor da mosca, né? Que a mosca caiu ali ao redor, você separa, porque não vai misturar para os outros grãos. Mas na sopa é difícil. Na sopa é difícil. Caiu a mosca na sopa, você fala, agora, como é que eu vou tirar? Como é que eu vou salvar o resto da sopa? E tem coisa que a gente faz na vida que estraga toda a sopa, que estraga toda a vida. E é só uma mosquinha.
É só uma mosca, mas é o suficiente para desgraçar tudo. Então, se você minimiza os seus erros, você não enfrenta, não encara o que você fez de errado e diz: eu errei. E eu reconheço que eu estou pagando pelos meus erros, pelas minhas falhas. Eu não vou ficar aqui culpando o Beltrano, o Ciclano. Eu tenho que olhar para mim. Eu vou olhar para mim e dizer: eu errei nisso e eu vou mudar a partir de agora isso, isso e aquilo. Se você fizer isso, você vai dirigir essa raiva ao lugar certo. Que não é contra você em si, mas contra o seu pecado, contra a sua falha. E se você então entender que você tem que eliminar essa falha de si, para que haja uma mudança, um recomeço, porque Deus permite recomeços. Deus perdoa. Ele permite recomeços, mas você precisa se livrar daquilo que causou a sua queda. Então, se você focar nisso, aí sim as suas chances de se levantar, de ter uma vida melhor, mais leve, mais saudável com tudo e com todos, são bem maiores. Entenda, o caminho que você está seguindo de manter uma lista de pessoas que, na sua opinião, te prejudicaram ou não te ajudaram o suficiente. Você manter uma lista das coisas boas que você fez e maximizar essas coisas boas e minimizar as coisas ruins que você fez como se elas não tivessem acontecido. Essa rota que você está seguindo é uma rota rumo a um precipício, a um abismo que vai te levar à desgraça, a uma vida amarga, solitária e infeliz. Mas se você fizer o que eu estou te falando, olhar para si, reconhecer suas falhas, mudar, ser humilde e mudar a partir daí, tirar os olhos dos outros e colocar em si o que você precisa mudar para ser uma pessoa melhor, você poderá ter um recomeço, um renascer na sua vida. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!